Ok, beleza? Estamos de volta com Conexão Popular. Secretário Bibiano de Obras, hoje com a gente aqui. As obras de investimentos na saúde, girando em torno de 34 milhões e 200 mil reais. No que seria investido, secretário, na área da saúde especificamente, que é um anseio não de Taubaté, não é privilégio de Taubaté, mas geral? Também é um investimento significativo que a administração está fazendo, quer dizer, as principais obras tem que a gente convênio nesses 35 milhões aí de investimento tem obras na saúde, convênio, com o PAC, não é com muito federal. significativo os convênios não, mas tem também. Certo? Então, as obras mais significativas que a gente executou para a Secretaria da Saúde, nós construímos 2 UPAs, né? A UPA San Marino, que deverá ser inaugurada nos próximos meses aí, talvez, a UPA Santa Helena, e são prédios enormes, prédio de 3 mil metros quadrados, só essas 2 UPAs, 9 milhões de reais, certo? Estamos construindo um super pamo lá no Parque Três Marias, que também é uma obra de 2 mil metros quadrados de construção. Essa obra está correndo? Está correndo normalmente. Ontem, inclusive, no finalzinho da tarde, tive uma reunião com a empresa, ela garantiu para a gente que vai entregar a obra para nós dentro do prazo. Já construímos, estamos entregando também para a Secretaria de Saúde para inaugurar uma UBS lá no Estoril, certo? Já fizemos a licitação, já temos o contrato e vamos pedir ordem de serviço nos próximos dias aí para a construção do prédio do AME e do Luci Montoro, certo? Que também, essas 2 obras junto, 7 milhões de reais. E também estamos executando os trabalhos de restauração, de reforma, de adequação das UBS e PAMOS que existiam. Nós temos cerca de 53 PAMOS, me parece, se não falo a memória, e eu já entreguei para a Secretaria de Saúde 17 PAMOS totalmente reformados, certo? E temos mais 11 PAMOS obras em andamento. Às vezes é ampliação e reforma, às vezes é só reforma, certo? E o pronto-socorro, secretário? O pronto-socorro municipal também está em ritmo bem acelerado. A gente retardou um pouco, houve uma questão no início, porque os recursos estão liberados pela Caixa Econômica Federal e a gente teve alguma dificuldade de vencer as etapas burocráticas lá dentro da Caixa. Mas, felizmente, já resolvemos tudo isso. Já está conseguindo fazer as medições normais, a empresa está tocando e está avançando, que também é uma obra significativa de 3 milhões e 800 reais de construção. Vamos dizer, é a reforma e a ampliação do pronto-socorro municipal. Então, quer dizer, é uma gama de obras que vai permitir... Quer dizer, a questão estrutural da saúde está pontuando favoravelmente. Exatamente, agora é questão de gestão, conteúdo e atendimento. Exatamente. Evidentemente que o secretário de Saúde é que tem que fazer as ações dele lá para implantar atendimento, para implantar essas coisas. Mas das informações que a gente tem, a coisa está correndo bem, até porque o secretário de Saúde tem me cobrado celeridade nessas obras, porque ele já se estruturou para colocar essas UPAs em funcionamento. Ele já se estruturou para colocar essas UBS em funcionamento. Então, ele tem cobrado celeridade minha para que eu entregue o mais rápido possível essas obras para ele conseguir, aí sim, fazer as ações na área da saúde, que é o atendimento direto lá para a população. Luiz. Bibiano, a UBS, a Unidade Básica de Saúde do Pinheirinho, foi orçada em 132 mil. Para a construção de 4 salas, um banheiro e um depósito para a construção. Na sessão do dia 18 passado, o vereador Noilton Ramos achou que esse valor é muito alto para o que se vai construir lá. Como é que o senhor poderia querer? Não, absolutamente, está dentro dos parâmetros. Nós estabelecemos já no início da administração alguns parâmetros para a construção, de maneira geral, certo? O limite que a gente poderia pagar para a construção na área da saúde, o limite que a gente poderia pagar para a construção na área de saúde. E na área de esportes, para reforma. Nós fomos muito rigorosos com relação a isso. Eu tenho sido muito criticado, principalmente por empreiteiros, porque eles acham que o preço que a prefeitura pratica está muito abaixo do valor de mercado, quando na realidade não está. Por quê? Porque nós estamos praticando esses preços e as empresas estão entregando a obra. Então, a gente parte do princípio que a empresa não está perdendo dinheiro, porque se ela está entregando a obra nas condições que a gente pediu,
pelo preço que se estabeleceu, está tranquilo. O caso do Pinheirinho, por exemplo, na área da saúde, nós estamos praticando em torno de R$ 1.800 um metro quadrado para construção, tanto para as UPAs, como qualquer unidade. O caso do Pinheirinho, por exemplo, é uma obra isolada, num local longe, que até teria, vamos dizer, poderia se admitir um custo maior. Lá, me parece que são 116 metros quadrados de construção, tem 2 salas de consultório, tem sala de vacinação, tem banheiro, enfim. Lá o custo está nessa faixa de 1.800, então absolutamente não está fora do preço de mercado, e nós fizemos uma licitação pública para, são 9 unidades de unidade básica de saúde que estão sendo reformadas e ampliadas, e ganhou a empresa que apresentou o menor preço. Mas nunca ultrapassou esses valores, esses parâmetros que nós estabelecemos e que estamos praticando. Ele também questionou a reforma do banheiro do Museu Histórico Monteiro Lobato, orçado em 71 mil, quer dizer, 71 mil para a reforma de um banheiro. Ele duvidou que esse valor... Então, evidentemente, a gente pode esclarecer isso, pode colocar isso. Mas o que eu estou dizendo para você, nós estamos com um volume grande de obra, eu não tenho de cabeça, orçamento, área, tudo, certo? Mas eu tenho certeza absoluta que está dentro dos parâmetros que nós estabelecemos lá. Secretária, na última gestão, no mandato passado do prefeito, teve muito problema com empreiteiras. Como é que está a tratativa nesse mandato do prefeito Ortiz com relação às empreiteiras? Teve um probleminha aqui, tem um problema ali? Nós já tivemos problemas, estamos tendo problema com empreiteira. Certo? Já punimos 2 empresas, e agora vamos fazer punição para a terceira. E isso você até prova em contrário, não tem como você aceitar ou não uma empresa. Se ela atende à legislação, se a documentação dela está em dia, e se ela apresenta o orçamento, não tem como vetar. Você assina o contrato e você vai executar o contrato. Se ela não conseguir cumprir os contratos, a gente tem que aplicar a punição. E pontualmente, secretário, até foi publicado na imprensa hoje, o caso da Amabile, é isso, né? Lá no bairro da Vila Aparecida, que foi contratada em julho de 2013 para a construção de uma creche. O que aconteceu? Então, nós tivemos problema com a construtora. Por exemplo, a creche da Vila Piratininga, é outra obra. A creche da Piratininga, o contrato inicial previa a entrega da obra no final de 2013. Justo. E nós estávamos chegando agora acabando 2015, o primeiro semestre de 2015. E a obra, entendeu? Não tinha condição de inaugurar a obra por causa de defeito, por causa de coisas que a obra não ia. A Vila Aparecida, a mesma questão também, certo? Houve prorrogação e não saía a obra. Então, nós não tivemos alternativa. Chegou, venceu o contrato, a prefeitura extingue o contrato, certo? A prefeitura avalia os serviços que a empresa não executou e aplica a multa equivalente e aplica a punição. Eu não sei exatamente uma punição, mas já foi aplicada uma punição nela. Uma multa na casa de R$12 mil. Então, segundo noticiou o restante. Agora, isso é muito complicado para a administração, porque o cidadão, vocês pagam imposto e você está vendo a obra lá, e você precisa de colocar o seu filho na creche, a sua esposa precisa botar o seu filho na creche para ir trabalhar. E a empresa, a prefeitura tem o recurso, contratou, o recurso está em caixa e a empresa não executa a obra. Então é difícil você administrar isso, não tem outra saída. Você então tem continua que tendo trabalho, problemas com empreiteiras também. Exatamente. E no Jardim, no Parque Três Maria, perdão, está para ser construída uma creche lá que também está parado. Então, tá esse é um outro pacote de obra também, de convênio da prefeitura com o governo federal. O PAC, não é? Do PAC, que são 4 creches. Uma obra no Jardim Oásis, aí tem lá na Fazendinha, tem outra no Portal da Mantiqueira e a outra, agora não me recordo onde é. São 4 obras, certo? O do Portal da Mantiqueira está avançando, a obra está rodando. No caso do Fazendinha, a empresa atrasou um pouco, aliás, o sistema, porque tudo tem que trabalhar com Brasília, você tem que alimentar o sistema, eles respondem, tudo. Essa questão burocrática é complexa para a gente resolver. Então, acabou atrasando um pouco, houve modificação na secretaria, lá em Brasília, o funcionário demorou um pouco mais para fazer análise, tudo. A gente teve dificuldade de fazer a ordem de serviço. Nós emitimos a ordem de serviço já para a empresa começar e a empresa não começou.
Nós estamos fazendo notificação, porque você não consegue, serviço público você tem que atender aquelas determinações de lei, de notificar, obedecer o prazo, certo? Mas eu acredito que vai sair essa obra, porque ela, no Jardim Oásis, está tocando normalmente, a obra já está bem avançada. Tem umas secretarias, viu, Luiz, que são considerados os primos pobres, né, da administração, que tem uma dotação orçamentária muito menor. Só para encerrar, daqui a pouco eu passo para o Luiz Carlos. Com relação à Praça Dom Epaminondas, muita reclamação, bancos danificados, a iluminação precária, o calçamento. Tem alguma previsão de revitalização da Praça Dom Epaminondas? Então, Miguel, eu volto a dizer para você, as verbas destinadas à melhoria de áreas públicas, de praças, de jardim, é da Secretaria de Serviços Urbanos. Sim. Eu não tenho disponibilidade de recursos para fazer isso. Não tem. Não tem. Então, o que acontece? Nós já reformamos muitas praças, na área de esporte, por exemplo, reformamos muita coisa. O secretário das secretarias, ele faz o planejamento dele, certo? Planeja a obra, faz a licitação e nós vamos acompanhar a obra. Certo? Eu não tenho como colocar isso, porque na realidade não é da minha área. Aqui parece que o prefeito Ortiz mesmo disse que esse ano ainda não dá para fazer essa revitalização da Praça Dom Epaminondas por falta exatamente de verba. No ano 2013, nós andamos fazendo alguns servicinhos de manutenção, lá atendendo a pedido lá da Secretaria de Serviço Urbano, mas na realidade eram coisas pontuais, sabe? Um ladrilho quebrado, tampa quebrada, coisinhas simples. Parece-me que a Secretaria de Serviço Urbano está desenvolvendo um projeto mais amplo, vamos dizer, uma requalificação maior para a Praça Dom Epaminondas. Bom, Luiz. Bibiano, eu tinha muitas perguntas para você ainda, mas ele fala, daqui a pouco passa por Luiz Carlos, mas vai me boicotando as perguntas. Bibiano, você tem 46 anos de prefeitura, tem um bom relacionamento com a Câmara, eu acho que um dos secretários que não são criticados aqui na tribuna, sempre os vereadores... Passa despercebido até. Não é uma crítica, o despercebido é que não sofre tanta crítica. Exatamente. Os campeões são de saúde e trânsito, todo mundo sabe disso. E a sua Secretaria de Obras é um apetite para quem está a fim de praticar atos de corrupção. Né? A sua Secretaria é a terceira ou a quarta em volume de dinheiro. Nesses 46 anos, nos últimos tempos, alguém fez alguma gracinha com você a respeito de liberar verba, facilitar alguma coisa para alguma obra ser feita, que isso denotava alguma corrupção? Sem citar nomes, isso já existiu? Eu tenho muita experiência com relação a isso, a minha história na prefeitura, a atividade que a gente teve. Luiz Carlos, isso depende da postura do secretário. Se você criar ambiente, é evidente que você vai ser assediado. Se você não criar ambiente, você não vai ser assediado. Certo? Então, eu costumo mensurar isso, e felizmente, o que acontece aqui em Taubaté, para você saber se tem alguma coisa errada, se as empreiteiras, entre aspas, achar que a secretaria está fazendo um trabalho excelente, você tem que ficar esperto. Quando o empreiteiro começa a reclamar, é sinal que está certo. Então, ao longo da minha história, da minha vivência, eu sempre... Primeiro que a gente não permite absolutamente qualquer interposição, qualquer intervenção desse tipo, certo? Felizmente, a gente tem muita experiência com relação a isso e nas entrelinhas, não foi a primeira... Diversas vezes eu botei empreiteiro para fora de sala, para fora da minha sala, porque a gente não admite nenhuma conversação com relação a isso. Aliás, é uma postura da administração. Eu, quando fui convidado, também me passaram isso. Falaram, olha, nós vamos tocar a obra, vamos realizar a obra, não tem absolutamente nenhum ajuste para se fazer, certo? Então, a gente tem a consciência muito tranquila com relação a isso, certo? Todo o material que a gente tem está lá disponível a qualquer momento, qualquer cidadão, qualquer pessoa que queira, tem os processos administrativos, se quiser avaliar quanto custou a obra, quanto foi o metro quadrado, certo? A gente está lá aberto para discutir tudo isso. Né? Secretário, queria agradecer muito sua participação aqui conosco no Conexão Popular e as suas considerações aos nossos telespectadores, secretário. Então, eu só gostaria de agradecer a oportunidade que a gente teve de certa forma, fazer essa prestação de conta e colocar a Secretaria de Obras à disposição para o que for pedido. Quando a gente fala que nós executamos, até hoje, estamos trabalhando aí com cerca de 400 obras, isso não é uma informação ao vento. Eu tenho
disponibilizado, inclusive parece que alguns vereadores disponibilizou isso eletronicamente, relatórios indicando todas essas obras, o endereço dessas obras e o custo de cada obra dessa, certo? Para a gente é um motivo de satisfação a gente poder participar disso. Eu não sou taubateano, mas vivo em Taubaté há mais de 50 anos. É uma satisfação muito grande. Colocar a Secretaria de Obra à disposição, tem os nossos telefones, certo? Para os serviços, evidentemente, para os serviços que a gente faz, que é a manutenção do sistema viário. Nesse momento, nós estamos terminando o período de chuva, é exatamente o momento mais crítico que a gente tem com relação de tapa-buraco. Por quê? Porque a demanda é maior. Mas nós executamos em 2013 cerca de 39 mil buracos. Buracos. Em 2014, 40 mil buracos. Ô, Luiz Carlos, para você ter ordem de grandeza, isso se você considerar dia útil por mês, 2013 nós tapamos 150 buracos por dia. Em 2014, 176 buracos dia. E eu mantenho isso atualizado, um relatório que é me passado toda semana. 2015, nós estamos chegando a 180 buracos por dia. Assim eu vou achar que a gente tem uma cidade nas crateras. Exatamente. Agora, isso também, isso não é um número jogado ao vento, não. A gente tem relatório diário indicando a rua, indicando o prédio em frente onde foi esse buraco e o tamanho do buraco. Ribeiro, só para terminar, eu não vou nem fazer minhas considerações finais. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava, antes de trabalhar na Câmara, no jornal Vale Paraibano, que o jornal Vale Paraibano estampou uma manchete em 2 páginas, quando o prefeito Valdomiro era prefeito, quando o Valdomiro Carvalho era prefeito. Taubaté, a capital do buraco. Isso em 1979, 1980. Ou seja, Taubaté, um buraco em Taubaté sempre foi um problema. Então, Luiz Carlos, mas isso faz parte do dia a dia. Mas isso faz parte do dia a dia. Você tem... Foram obras mal executadas. Nem sempre. Nem sempre, porque a pavimentação asfáltica ela tem um tempo útil de durabilidade. Ela venceu aquele prazo. Se você não requalificar, você vai ter problema em cima de problema. E outro detalhe, de maneira nenhuma querer criticar o munícipe. Ele tem que reclamar. O buraco está na rua dele, ele tem que reclamar. Mas se você pega o Parque Aeroporto, você tapa buraco em 98% da área do Parque Aeroporto, está tudo perfeitinho, tá? O pavimento não tem um buraco. Mas na rua que mora o munícipe, se tem 10 buracos, é evidente que para ele o serviço não valeu. Para ele não tem sentido, certo? Então isso é o dia a dia, e eu acho que são interfaces de serviço de manutenção, o que a gente tem procurado, evidentemente, na medida que tem as reclamações, a gente atender de pronto, né? Logicamente priorizando os acessos de linha de ônibus, os acessos de bairros que tem mais movimentação, certo? Se você vai para o Parque Três Marias, tem 500 buracos para ser tapado, é evidente que você tem que tapar primeiro o buraco onde passa o ônibus. Em segundo lugar, o buraco onde transita mais carro. A rua sem saída, o quarteirão que tem menos circulação de carro, é evidente que você vai ter que deixar para o final, porque você tem que atender a demanda maior. Né? Já convidar o secretário para participar de novo, que é muito assunto na secretaria. Primeira vez que ele participa, né, Miguel? Primeira vez no Conexão. Seja bem-vindo, volte sempre. Luiz Carlos, quer dar um tchau? Tchau. Tchau. Secretário, obrigado mais uma vez pela sua participação. Agradecendo ao Douglas, também assessor de imprensa da Prefeitura, que viabilizou, né, essa conversa, esse bate-papo, essa entrevista com o secretário João Bibiano. E agradecendo em especial a você, telespectador, que sempre nos acompanha no canal 4 da NET, a TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Até a próxima oportunidade.